Tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus de Nazaré é a tua força, é a tua força motriz. Não vai deixar você parar. Você pode até chorar, é normal, todos choram, não é só você, o ímpio também chora. A diferença é que você adotou para você a fé, o estilo de vida, viver por fé. Eu não estou vendo agora, eu não preciso ver patente, eu não preciso tocar, apalpar agora, mas eu creio pela fé, porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, aleluia. Não vai mudar? Vai mudar. Não vai se converter? Vai se converter. Porque o justo vive da fé. E a fé está onde? Na palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Fala para o seu irmão, a fé vem pela palavra do Senhor. A fé vem pela palavra do Senhor. A fé é gerada pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Precisa estar na palavra de Deus. Eu não aguento mais a geração. Aguenta, porque você orando, tendo fé, Deus muda uma geração inteira. Glória a Deus, aleluia. Fala para o seu irmão, você crê que Deus vai mudar a geração inteira? Glória a Deus. Nós temos relatos na história bíblica que Deus mudou a geração inteira. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 1. Vamos ver. Deus muda uma geração inteira. Fala para o seu irmão, tenha paciência com essa pessoa aí, ela vai mudar, tá? Ela vai virar um diamante. E deixe, tenha paciência. Tenha paciência dessa pessoa ignorante aí do teu lado aí, porque ela vai virar um doce de coco, um doce de gandura. Glória a Deus. Eu conheci uma moça que ela era bem ignorante. Ignorantou. Tinha 14 anos, ela tinha 16. Na minha época, quando eu tinha meus 14 anos, havia uma palavra de gíria que a pessoa que não era estudada, a pessoa que era assim, o seu jeito, trejeitos, ignorantão, sabe, uma pessoa robusta, brusca. Tem outro nome também. Nós chamava de função. Você já ouviu? É da sua época? Fulano é função. Função é essa pessoa bruta. E tem uma outra palavra também que diziam. Então ela era meia função. Meia função era uma pessoa que falava assim na gíria, oh, mano, ou não sei o quê. Hoje conhecida essa palavra como nóia. Fulano é nóia. Olha, não estava falando na gíria. Então nós usava esse termo. A pessoa era função. Então ela era uma função. Na minha época, tá? Hoje mudou os termos da palavra. E ela falava, não sei o quê. Isso dava medo. Que medo. E eu e minha prima falamos, vamos ganhar essa alma para Jesus. Glória a Deus. E fomos lá. Começamos a levar ela para a igreja. Ela começou a ser discipulada. Começou a abrir o coração. O Espírito Santo começou a trabalhar. Um ano depois, ela falava assim: paz. A voz se afinou. Isso é um milagre, eu nunca vi isso. A minha voz era fina, depois ficou grossa. É uma coisa. Se tornou um doce de candura. Glória a Deus. Amém. Já te contei o testemunho dela. Mas um doce de candura que eu falei, nossa. Oh, glória. É o poder do evangelho que muda. Aleluia. Transforma. E aí virou assim, uma manteiguinha derretida. É o poder do evangelho que muda. Porque é pela fé. Se tornou uma mulher guerreira. Uma mãe maravilhosa. Oh, glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo
comigo em Romanos capítulo 1. O justo viverá da fé. Vemos vários relatos na Bíblia de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela palavra de Deus, pela fé, e pessoas que exercitaram a paciência para alcançar um objetivo. E hoje não é diferente. A palavra ainda tem poder, a palavra é poderosa. Ninguém tira esse poder dessa palavra. O Evangelho de Cristo é um poder que muda. Conheci também uma pessoa que era impaciente para tudo. Quando o Evangelho alcançou ela, tem paciência até demais, meu Deus, o que vai falar? Tem paciência, calma, deixa. Para outras pessoas vai dizer, nossa, transformou tanto que a paciência dela até me irrita. Pois é, mas daí é você que precisa de transformação. Capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Quem achou pode ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá Da fé. Tem que viver na fé. Glória a Deus. Você acabou de ler lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 36 em diante. E você viu lá, mas o justo viverá pela fé, porque se recuar minha alma não tem prazer dele. Ou seja, também vai dizer que tenha paciência, porque depois que você fazer tudo que Deus está te orientando, depois que você passar pela escola de Jeová, depois que você passar pelo funil, depois que você passar do moedor de Jeová, pela transformação, moldação, pela lapidação de Deus, havendo feito tudo isso, vai alcançar a promessa. Glória a Deus. O justo vive do quê? Pela fé em Cristo, pela fé na palavra, porque esse evangelho transforma, esse evangelho muda até o mais vil pecador do homem na terra. Um deles é o autor desse livro chamado Paulo. Transformou. E como transformou? Arrancou orgulho, arrancou tudo que ele era, foi irresistível, caiu tudo aquilo que ele aprendeu, estudou, tudo aquilo que fazia parte da vida dele. Na hora que ele se encontrou com Jesus, caiu tudo por terra. Vamos aprender tudo de novo. Aquele que era o mais estudado, de uma família nobre, de uma família rica, sai da Sicília e vai até Galileia. Seus pais colocam ele para estudar aos pés de Gamaliel, um dos maiores instrutores da época. E naquela época, para se ter conhecimento, tinha que ser de uma família nobre, ou ser de uma família abastada, da elite, porque o conhecimento não era para todos. E ele está lá crescendo, aprendendo com suas convicções. E agora ele pede cartas para perseguir aquele grupo de cristianismo que surgiu, um povo de fé, um povo que por meio da perseguição continua com sua fé, e ele vai perseguir. Mas a Bíblia diz que na entrada da cidade de Damasco vem Jesus, e ele cai do cavalo, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa palavra transforma. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é por isso que ele vai pregar e dizer: não me envergonho desse evangelho. Que evangelho? Evangelho de Cristo, porque essa palavra é poderosa para mudar. Mudou ele. Oh, glória a Deus. É o poder de Deus para a salvação
quê? Aquele que tem fé. Por quê? Porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus, que é Jesus Cristo. De fé em fé. Você precisa de fé hoje, você precisa de fé para amanhã, você precisa de fé para depois da manhã, você precisa de fé para daqui 6 meses, você precisa de fé para chegar na tua casa daqui meia hora. É de fé em fé, um grau sobre o outro, um degrau sobre outro degrau, cada vez fé, cada vez fé. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele que foi justificado paga o preço na cruz. Você que foi elegido, todos os dias você vai viver de fé em fé. Agora no capítulo 1, você que achou, lê aí o versículo 1. Olha agora aquele homem que era tão arrogante, aquele homem que era tão estudado, poliglota, falava várias línguas. Quando tem um encontro com Jesus, tudo cai por terra. E aquele homem que era tão importante outrora, agora olha só quem ele é, como ele se declara. Vamos lá. Versículo 1. Romanos 1. Isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha só. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Pode parar. Olha como ele se refere agora. Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos lá, fala, vamos dessecar. Agora ele vai escrever a carta para uma igreja lá em Roma, um grupo de cristãos que provavelmente depois de Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, as pessoas se converteram, ficaram ali, aprenderam e foram para Roma. E um grupo de cristãos estão agora na cidade de Roma. Ele nunca foi lá, mas agora ele manda uma carta. E ele se apresenta. Paulo, havia muitos Paulos na época. Aquele que era Saulo, que perseguiu a igreja, muda o nome, coloca Paulo. Porque Paulo quer dizer pequeno. Agora ele se refere a ele, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, na Bíblia original hebraica e na grega está escrito doulos. Doulos quer dizer escravo. Ele agora está dizendo: eu sou escravo de Jesus Cristo pela fé. Ele está querendo dizer: eu não faço mais as minhas vontades, eu não acho mais do meu jeito, eu não faço mais as coisas que eu quero, porque agora eu tenho um dono. Eu estou agora na direção de um dono. O nome dele é Jesus Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Donos, grego, escravo. E Paulo sabia bem o que era a escravidão de Roma. Era a cultura de Roma. Nessa época havia mais de 60 milhões de escravos em Roma. Escravidão sempre foi algo de natureza cultural, social e política em Roma. Em toda a época do apóstolo Paulo, era algo natural. Ele cresceu como uma família nobre, abastada, havia escravos. Qualquer pessoa da elite poderia ter escravo, poderia ter seus escravos. Professores eram escravos de Roma, médicos eram escravos de Roma. Por onde Roma passou, desde que ela surgiu, 8 séculos antes de Cristo, ela escravizou nações inteiras e trouxe todos em Roma. Roma era uma cidade politeísta, cheia de deuses, cultos pagãos. Mas chegou ali um grupo de cristãos, vindo de lá, de Atos 2. E ele agora manda essa carta, uma carta de fé. Uma carta de poder que transforma. Fala para o seu irmão: escravidão não tem nada a ver com racismo. Não se sabe mais ou menos quando iniciou a escravidão
no ser humano. Mas há milênios e milênios já existia escravidão. Agar era escrava de Sarai. Ele se coloca, ele desce. Eu sou escravo. E como era ser um escravo em Roma? Alguém sabe? Escravo em Roma não tinha direitos políticos, não tinha direitos familiares. Um escravo em Roma era a parte mais sofrida, mais horrenda. Em Roma era natural você sair na rua naquela época e havia pessoas sendo comercializadas para serem escravos nos lares, nas minas, na agricultura. Era a coisa mais normal a escravidão, porque era algo cultural. Não existia racismo, etnia. Era escravidão. Está no país como escravo. Paulo sabia bem como era ser um escravo. Não tem voz ativa, não tem vontades. Não pode sugerir algo, porque é escravo. Escravo serve ao seu senhor. Escravo naquela época era uma propriedade. Vemos também em 2 Pedro, que Pedro vai falar: agora vós foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Vós é uma raça eleita, sacerdote, propriedade peculiar de Cristo. É o que nós somos agora. Olha que coisa linda. Sou servo, sou escravo de Cristo, chamado para apóstolo. Chamado é um chamado. Chamado para ser apóstolo dos gentios, sobre uma missão. Apóstolo, essa palavra apóstolis ou apostestes em latim, uma palavra que quer dizer direção, comissão, missão. Ele agora foi chamado para uma missão. E qual era a missão dele? Separado para o evangelho, anunciar as boas novas, que é de fé em fé, de vitória em vitória, da glória a Deus. Assim você também é chamado por Cristo, porque ele fala aqui, todos nós, no versículo 7, todos nós somos chamados para viver de fé em fé, de vitória em vitória. E ele manda as cartas e ele vai falando sobre fé, sobre paciência, sobre perseverança. Não desiste, fica firme, cuida da tua fé, cuida do teu coração, aviva a tua fé, cuida do teu coração, alimenta a tua fé, reforça a tua fé. Fala para o seu irmão: alimenta a sua fé. Alimenta a sua fé. Tem que exercitar ela, tem que alimentar ela. Hã? Faça tudo por fé, tudo para a glória do Senhor, porque o justo viverá da fé. Fala para o seu irmão: você está vivendo de fé? Você está vivendo de fé. Você vai alcançar a promessa, porque alcança a promessa. Abre lá para mim Abacuque. Vamos lá. Vamos ver pessoas que não têm paciência, que fala. É só falta você arrancar o cérebro para ela entender. Você fala mais um pouquinho, mas ela não ouve. Vamos lá. Você conhece pessoa assim? Você fala, mas não ouve, não bota a palavra em prática. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Abacuque faz uma oração. Abacuque está diante de um dilema de apostasia. E diante desse dilema de apostasia, de esfriamento da fé, de compromisso com Deus, de aliança com Deus, Abacuque, ele ora ao Senhor. Ele pede para que Deus venha intervir, para que Deus venha trazer o povo à adoração, a uma fé firme, transparente, uma fé genuína.
Mas Deus não quis, porque Deus tinha outros planos. Olha que Abacuque, na sua oração, uma das orações mais lindas, ele vai dizer: mas, vamos lá, quem achou? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas o justo, eis que a sua alma, ele está numa oração, ele está falando acerca do povo que estava em plena apostasia. Ele vai dizer que o coração do povo está inchado de orgulho. Nada no povo é reto neles. O coração deles não é reto. Mas olha o que ele diz: mas o justo, pela fé, pela sua fé, viverá. Havia os remanescentes em toda época, em toda circunstância. Deus levanta os remanescentes na terra que vão viver pela fé e traz a mudança, traz reavivamento. Nós vemos também Martinho Lutero, que pela fé trouxe todo reavivamento na Europa inteira. Glória a Deus, aleluia. Martinho Lutero leu apenas um versículo que você acabou de ler em Romanos: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus, aleluia. O único só versículo mudou a vida todinha de Martinho Lutero. Ele não se envergonha dessa palavra, porque é o poder de Deus. Um único versículo que você lê tem o poder de libertar, tem o poder de moldar, tem o poder de moldar a mulher, de moldar o homem, de transformar, porque é pela fé. Aleluia, glória a Deus. Se formos contar todas as histórias de mudança, nós sairíamos daqui. Um único versículo mudou por causa da fé. É a fé que muda, é a fé que transforma, é a fé que faz prosseguir, é a fé que te leva de encontro à promessa de Deus. É a fé. A coisa mais linda, estávamos ontem aqui no estudo teológico e demos uma pincelada na história sobre um pouco a salvação, e vimos na vida de Martinho Lutero, um homem que o pai era sapateiro e gastou tudo, suas economias, para pagar o curso do filho em Portugal, em Coimbra, para ele fazer o direito. E ele estava no 2º ano de direito, e fazendo direito, ele veio passar as férias em casa. E alguém deixou lá na sua estante esse versículo: o justo viverá pela fé. Foi o único versículo. Irmãos, é de se refletir, é de você pensar. Martinho Lutero, quando pega na estante, e o justo viverá pela fé, porque o Evangelho de Deus é poder. Algo entrou dentro dele, e tudo que ele sabia, tudo que estava dentro dele sistematizado pela vida da época, tudo dele ruiu. Algo despertou dentro dele. Como é que pode isso? Não é conto da carochinha, é real. Voltou para a faculdade. Chegou lá, só chorava, não dormia, só chorava. O justo viverá pela fé, porque isso é o poder de Deus. Só chorava, não comia, não bebia. Do tempo dos outros alunos falaram: será que ele está ficando doido, depressivo, louco? Aconteceu com ele, porque ele só leu um versículo, e um versículo foi suficiente para libertá-lo. Aleluia. Ele deixa a faculdade, abandona a faculdade de Coimbra, volta para o seu pai na Alemanha, e ele vai tentar explicar para o pai o que ele sentia, o que estava acontecendo com ele. Tinha algo nele, acusava ele, passava um filme na cabeça dele. Até que um colega disse: se matricula numa escola de teologia. Ele não pensou 2 vezes, se matriculou.
durante alguns anos, diz que ele ia 30 vezes por dia no confessionário pedir perdão. Quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele sentia os pesos do pecado dele, da vida dele. Ficava aquele versículo batendo. Tim, tim, tim. O padre do confessionário falou: Martinho Lutero, não tem nada de errado com você. Vai dormir. Levantava de madrugada, não dormia, ia lá: eu quero confessar meus pecados. Você pecou? Não. Você fez isso? Não. Ele pegava e se batia também, como forma de querer expurgar os pecados dele, da natureza dele. Mas cada vez o versículo: tim, 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 o justo viverá pela fé. Até que os anos passou e ele, uma das torres da catedral onde ele estava como monge, já era um monge, já era formado, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda precisava de uma transformação dentro dele. Ele só não entendia aquela palavra como um alfinete no coração dele. Então ele pega e vai ler Romanos, essa palavra que anos ficou martelando no coração dele. E quando ele lê, ele estuda só Romanos, aí esse homem muda a história da terra, da humanidade. Porque vem uma fé tão poderosa dentro dele, ele se enche tanto de Deus, cai as escamas dos teus olhos, os grilhões são quebrados nele, ele se liberta de tudo aquilo da existência que corroía a alma dele, e ele vira o maior teólogo dos reformadores. Certo dia, ele escreve 95 teses. São 300, mas ele pega só 95. Escreve o que é a fé, que a graça pela fé, salvação pela fé, o amor pela fé, esse Jesus maravilhoso, justificador pela fé. E ele vai lá na igreja de Westminster, na Alemanha, e cola lá. Puf. Pega os seus troquinhos que havia juntado, tira 5.000 folhetins daquilo que ele escreveu, que é a fé. As pessoas se juntavam para ler o que estava lá na porta da igreja. Tudo pela fé, fé pela palavra, fé é por fé, fé pela graça, fé em Cristo. E acontece o maior reavivamento, e tira o povo da ignorância das trevas. Começou a distribuir seu folhetim. Imagina o que aconteceu. Fala para o seu irmão: o que aconteceu? O que aconteceu com a fé que Martinho Lutero expôs? Um terremoto em toda a Europa. Pessoas só de ler o que ele escreveu começaram a se render a Jesus, começaram a se render ao Senhor, começaram a ter uma vida de fé, e isso se alastrou pela Europa todinha. O homem mudou o mundo pela fé, e houve a reforma da ignorância pelo conhecimento. Fé. Fala, fé muda uma nação. Em 1529 mudou uma pessoa. Outra pessoa na história que nós comentamos outro aqui, também muito conhecido, se chama Aurélio Agostinho, o homem mais devasso da época. Só vivia de orgias, de prostituição, vivia bêbado 24 horas. Sua mãe, chamada Mônica, se converteu e orava por ele todos os dias. Levantava de manhã, fazia seus afazeres e caminhava pela rua até a igreja. E chegando lá na igreja, ela dobrava seus joelhos e chorava: converte meu filho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, visita meu filho. Jesus, converte o meu filho. E Agostinho
chamado Aurélio. Na época, ele atravessava a rua para ir para o bar, que ficava do outro lado, e ele via a mãe, porta da igreja aberta, e ele via a mãe chorando no altar. Converte o meu filho. Senhor, muda meu filho, transforma meu filho, liberta meu filho. Senhor, olha a vida do meu filho. Sabe quanto tempo ela ficou orando? 30 anos. Não foi 3 dias, 3 anos, 3 meses. Foram 30 anos. Eu não abro mão todos os dias. Aquela mulher não se cansava, ia na igreja, passava a tarde chorando no altar. Converte meu filho, converte meu filho. Eu não vou sair daqui deste altar. Converte o meu filho. Isso é fé. A fé vai além. Se é o ser humano de hoje, ora um mês, faz uma campanha, já desiste. Não, é fulano que não quer mudança. Quer saber? Não. A fé, irmãos, é algo assim que transcende o conhecimento humano, a inteligência humana. Todos os dias eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho na tua presença. Converte meu filho, liberta meu filho, meu filho, meu filho. Certa feita ele estava lá no bar, dentro do bar, bêbado, que era o estilo de vida dele, bêbado, e umas crianças brincando do lado de fora. Elas acham uns folhetim, e no folhetim estava escrito teligênico, que quer dizer seu tolo. Eram uns folhetins de um circo, que ia ter a apresentação de um circo. Mas também num dos folhetinhos estava escrito: e o justo viverá pela fé. As crianças entram lá no bar. Ai, coisa linda é criança na sua inocência, né? Deram o folhetinho para ele, ele expulsou as crianças do bar, bêbado. Mas uma delas volta e dá o folhetinho na mão dele. Quando ele lê o folhetinho, nunca mais foi o mesmo. Que poder é esse dessa palavra que muda o homem até dentro do bar? Glória a Deus. Que poder é esse que não tem fronteiras? Aonde Deus quer salvar, Deus salva. Aleluia. Deus só vai salvar se você vir para a igreja e pagar penitência. Ei, quando Deus quer fazer uma obra, Deus não precisa de ninguém. Deus vai lá onde está e Deus transforma por uma única palavra. E se eu fosse você, de vez ficar fofocando no zap, de vez ficar perdendo tempo no zap, manda a palavra que pessoas são necessitadas, vão ouvir e vão se transformar, porque é o poder de Deus. Aurélio, chamado Agostinho, sai do bar, bêbado ainda, hein? Mas tudo caindo. Começa a chorar, ele não sabe o que está acontecendo com ele. A palavra veio como flecha, como espada. A mãe dele está onde? Lá na igreja. Ele vai até a igreja e a mãe está nesse exato momento chorando em lágrimas. Converte meu filho, há 30 anos, converte, eu quero a salvação, salva a alma do meu filho, liberta o meu filho. Quando ela olha do lado, quem está de joelho se rendendo a Jesus? Martinho Lutero, por causa de um único versículo, e foi o maior teólogo da Idade Média, que sistematizou algumas doutrinas da igreja, o maior. Olha como Deus faz, olha como Deus age. O maior. Deus vai fazer a mesma coisa na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Há muitas mães aqui que é como Mônica, estão orando há anos pelos teus filhos, teus maridos, tua família. Há muitas pessoas aqui como aquela mulher. Irmãos, quando eu estudei a vida dela, que mulher, tinha tudo para desistir. Quando ela estava orando, o filho ainda caçoava dela, passava, ia para o bar, bêbado, caçoando na fé dela, mas a fé dela era tão viva, Aleluia. que ela ainda falava: perdoa, Jesus, o meu filho, ele não sabe porque está escarnecendo.
e se tornou o maior pregador. Deus vai fazer a mesma coisa com você. A fé, o justo viverá pela fé. Deus não retarda as promessas dele. Deus cumpre as promessas dele. Persevera na tua fé, firma a tua fé, leia a palavra de Deus. Se coloca de pé, aplaude o Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, não guarde a tua fé dentro de uma gaveta. Expande a tua fé pelo poder da palavra, porque o Evangelho é poder. O Evangelho de Deus é poder. Transforma, muda. Essa palavra muda, igreja. Tem João Wesley também, que foi o fundador da igreja metodista. Um pastor cansado, um obreiro desanimado. Aí não aguenta mais esse povo, não aguenta mais a vida, ou céus ou terra. Porque é ser humano, o pastor também cansa. Foi convidado aí numa praça em Londres, onde estaria ali um grande pregador todo avivado, cheio do Espírito Santo. Foi contra a vontade dele. Eu só vou porque estão me chamando, né? Não, eu tenho que ir. Deus sabe como trabalhar. Nos seus pensamentos pensava, ai, não quero mais saber se não é da igreja, não. Dá muito trabalho. Quando chega na praça, ele ouve: ei, morto, o justo viverá pela fé. Levante-te, ande, morto, porque se tem fé, tem vida. Havia uma grande multidão de 5.000 pessoas. Só de ele ouvir, ele cai duro no chão. Glória a Deus. Se encheu do Espírito Santo, da presença do Senhor, e revolucionou toda a Inglaterra. Que palavras são essas, meus irmãos? Que palavra de Deus é essa que muda, transforma e muda uma nação inteira? Será que nos tempos de hoje as pessoas estão sem fé? E elas falam sem fé, elas proclamam essa palavra sem fé? Será que a chama viva dessa palavra não pega mais no coração? Não, porque a medicina falou isso. Não, porque tem um diagnóstico para isso. Não, porque tem algo também para isso. Fé transcende qualquer inteligência humana. Fé. Cuida da sua fé. Coloca a mão no seu coração. Fé. Deus reavivou nações inteiras por causa de pessoas que resolveu colocar a fé em prática. Coloca aí esse louvor, filha. A fé rompe fronteiras, barreiras. A fé. Deus quer que você use a sua fé. Vai romper fronteiras. Você vai alcançar a promessa. Persevera, não desista. Não abre mão. Deus não te chamou para você desistir. Deus te chamou para vencer. Ele te escolheu porque Ele viu algo em você. Ele te escolheu para vencer. Não recue jamais. É para avançar. Que fé é essa que está na palavra de Deus?